Nós estamos no capítulo 2, já vimos o capítulo 1, né? Estamos no capítulo 2 hoje da segunda carta de Pedro. E no capítulo 2, Pedro fala sobre os falsos mestres e falsos profetas. E convém lembrar das duas ênfases da carta, então, para a gente entender melhor esse capítulo 2. A primeira ênfase da carta é as frequentes repetições sobre cresçam na graça e no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está acompanhando aí semanalmente vai lembrar que só no capítulo 1 foram três vezes Pedro repetiu a mesma coisa, tá? No capítulo 1, 3 vezes ele repetiu isso. No capítulo 2 ele repete novamente. E aqui eu coloquei hoje o capítulo 3. Então veja, só para mostrar para vocês. Só tem 3 capítulos, segunda carta de Pedro. No capítulo 1 ele repete essa frase 3 vezes. E no capítulo 2 repete novamente. E no capítulo 3 de novo. E termina a carta com isso. Cresçam na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que como é que a gente combate falsos mestres e falsos profetas? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma de a gente diagnosticar onde estão os falsos mestres e os falsos profetas. E uma outra ênfase clara nessa segunda carta de Pedro está na palavra de Deus, que foi o tema do estudo passado. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, diz Pedro. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Portanto, a Escritura Sagrada vem de Deus, é palavra de Deus, não é interpretação humana, não foi engenhosamente inventada, não tem origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ela é a palavra de Deus. E aí, pessoal, se nós juntamos as duas, Pedro fala sobre os falsos mestres e falsos profetas. Como diagnosticar os falsos mestres e profetas? Através do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Esse é o único meio, tá? Vão vir falsos mestres, vão vir falsos profetas, claro que vão vir. Em todos os séculos eles vieram e eles continuam vindo. Jesus vai chamar eles de lobos em peles de ovelhas. Lobos em peles de ovelhas, se apresentam em peles de ovelhas, mas na verdade são lobos, né? Que muitas vezes, João capítulo 10, Jesus até previne que a diferença entre o bom pastor, né, e aquele que não é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, cuida do seu rebanho, enquanto esses lobos são lobos em peles de ovelhas que vão guiar o rebanho, né, mas para proveito próprio. Então, a advertência está aí, a gente tem que cuidar com ela, tá? Mas como diagnosticar? Vão surgir? Vão surgir. Todos os séculos sempre existiram esses falsos mestres e a profecia está aí. Vão aparecer? Vão. Como diagnosticar? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. A única forma de diagnosticar falsos mestres e falsos profetas, falsos apóstolos, hoje em dia, ontem ainda no estudo bíblico em Sengés, a gente estava comentando sobre isso, né? As pessoas que se denominam de apóstolos, né? Então, falsos mestres, falsos apóstolos, é conhecendo a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus e no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos diagnosticar os erros e conseguimos diagnosticar os falsos profetas, tá? Vamos continuar. É muito difícil saber a quem exatamente Pedro está se referindo nesse capítulo 2. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor à medida que a gente for estudar o capítulo 2 hoje. É muito difícil saber exatamente a quem Pedro está se referindo, tá? Faltam muitas informações e a gente pode dar alguns chutes, mas a gente não tem a absoluta certeza com o que a gente tem de material hoje, a gente não sabe exatamente a quem Pedro estava se referindo. O mais importante é percebermos que desde a queda em pecado, o ser humano está inclinado a se afastar da palavra e do ensinamento verdadeiro de Deus e a seguir os seus próprios pensamentos e teorias. E isso fica claro, e isso a gente tem que manter, tá, em mente.
Percebemos que desde a queda em pecado o ser humano está inclinado a se afastar da palavra e do ensinamento verdadeiro de Deus e seguir os seus próprios pensamentos e teorias. E aí que, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo e da palavra de Deus, a gente diagnostica se a pessoa está seguindo seus próprios pensamentos e teorias, né? Ou está seguindo de fato a palavra de Deus. Pedro mostra que isso já iniciou com os anjos que se afastaram da vontade do Criador. Pedro vai falar no capítulo 2, vai citar os anjos, que os anjos foram expulsos do céu por Deus, né? Os anjos, a palavra em hebraico são mensageiros, a tradução seria mensageiros, então deveriam ser mensageiros da verdade, mas se voltam contra Deus e foram expulsos por Deus do céu, né? Mas então vejam que essa deturpação e esse ir contra a vontade de Deus e ir contra a palavra de Deus já vem com os anjos, né? Os anjos foram expulsos do céu porque se afastaram de Deus. E daí a gente vai, Adão e Eva, né? Novamente, se voltar contra a vontade de Deus, achar que sabe melhor e seguir a sua própria vontade. Então isso começa com os anjos, isso continua com Adão e Eva e assim por diante. E Pedro vai dar diversos exemplos, né? Pedro segue citando diversas situações do Antigo Testamento que mostram o afastamento do ser humano e o desvio da vontade divina. Portanto, este cuidado é universal e atemporal. Estejamos sempre alertas com os lobos vestidos de ovelhas, com falsos mestres e profetas. Esse cuidado é universal e atemporal. Vocês vão ver que Pedro começa dizendo, olhando para o passado, para os falsos mestres do passado e dizendo, surgirão no meio de vocês falsos mestres. Então, surgiram e surgirão. Eles sempre estarão por aí, a gente precisa diagnosticá-los, né? Esses lobos vestidos de peles de ovelhas, com uma aparência de bondade, aparência, né, de espiritualidade, mas que de fato não são. Então, isso é um cuidado universal e atemporal, vale para todos os tempos. Não foi apenas Pedro que precisou alertar a igreja e combater os falsos mestres e profetas. Paulo também precisou fazer isso, embora fossem outras pessoas, tá? Esses falsos líderes estavam em várias igrejas. Então, não quer dizer que Pedro e Paulo estão falando das mesmas pessoas, mas Paulo também precisou fazer isso. Precisou alertar sobre esses falsos mestres e profetas e combatê-los. E sofreu com a perseguição interna que esses promoveram contra ele. Esse pessoal infernizou a vida do apóstolo Paulo, provocou divisões internas no cristianismo, divisões internas nas comunidades, se voltou contra o apóstolo Paulo e provocou divisões, né, dentro das igrejas, e de tal forma que alguns seguiam Paulo e outros estavam seguindo os falsos profetas. Então, esse perigo ele existe em todos os séculos, né, dentro das igrejas. Eles pervertiam os ensinos verdadeiros, causavam intrigas às igrejas e grandes prejuízos. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 11. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Olha os lobos em peles de ovelhas, né? O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem, quer dizer, condenação e juízo. Mas fazem um grande estrago, né? Satanás se disfarça de anjo de luz e os seus servos fingem que são servos da justiça, mas também, né, fingem que também são servos, anjos de luz, lobos em peles de ovelhas, e entram dentro das igrejas e fazem, né, causam prejuízos enormes ao reino de Deus e às igrejas, né? Esses falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, tá? Então, vejam, isso estava em muitas igrejas, estava lastrado nas igrejas do primeiro século, e não quer dizer que a gente está longe disso. Graças a Deus, acho que a igreja evangélica reformada ainda está
tranquila. Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, são da Igreja Luterana. Em geral, a Igreja Luterana também está tranquila quanto a isso ainda, tá? Mas a gente tem que se manter vigilante quanto a isso aqui, tá? Falsos apóstolos e apóstolos, isso, se a gente vai para outras igrejas aí, igrejas neopentecostais, pessoas se denominando de apóstolos, e nós vamos ver algumas características desses apóstolos aí na carta de Pedro, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Nem todo que se diz apóstolo aí é apóstolo, obreiros enganosos. Ó, tomar cuidado, hoje em dia são muitas igrejas, isso não quer dizer que todas as igrejas são verdadeiras e que todos que se denominam apóstolos são verdadeiros. Cuidado, Satanás se disfarça de anjo de luz e os seus servos também, né, fingem que são servos da justiça, mas cuidado que não são, né? Então, alerta. O preço da liberdade é a eterna vigilância contra os falsos mestres e profetas. Então vamos lá. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, Pedro começa dizendo: no passado surgiram falsos profetas. E surgiram vários, lá já com Moisés, né? Tiveram vários falsos profetas no Antigo Testamento. Deus alerta diversas vezes contra os falsos profetas. Sempre existiram. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão futuro entre vocês falsos mestres, atemporal. Isso vale para todos os tempos, tá? Também surgirão entre vocês falsos mestres. Tomem cuidado. Vamos continuar. Esses introduzirão secretamente heresias. Heresias são falsas verdades, né? São falsas doutrinas, preceitos de homens, diz outra passagem. Então, eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nossa, isso aqui é bem grave. Uma coisa é introduzir secretamente heresias destruidoras, e isso a gente tem que sempre manter atento, porque podem começar a ser introduzidas heresias destruidoras, né? Falsas doutrinas que aos poucos vão minando a verdade. Mas agora essa segunda parte, chegando a negar o soberano, né? Isso é negar o Senhor, negar a salvação que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu coloquei aqui, ó, há pastores e líderes que não creem ou estão desvirtuados, mas continuam liderando. Isso é verdade, tá? Eu escutei uma vez de uma senhora que veio lá da Holanda e que ela participava de uma igreja na Holanda que o próprio pastor não acreditava, não cria nem no Antigo nem no Novo Testamento, achava que aquilo era tudo um monte de lendas. Essa senhora também não acreditava. Ela veio da igreja e veja, ela fazia parte dessa igreja que o pastor não acreditava. Então eu não sei nem como é que isso é igreja, né? É tipo um grupo que se reúne socialmente, mas igreja, chamar isso de igreja, mas de qualquer forma era considerada igreja. Ele era pastor, mas ele não cria. E os membros também, a julgar por ela, do mesmo jeito. Então acabou desvirtuando e conseguindo desvirtuar os que ainda, né? Os membros também com isso. Então, cuidado, pessoal. Há pastores e líderes aí nas igrejas que não creem. Eu estou colocando líderes junto, tá? Não só pastores. Há pastores e líderes que não creem, falsos mestres, né? Que não creem e estão desvirtuados, mas continuam na liderança das igrejas. Tá? Isso a gente sabe que existe, em graus menores e maiores de gravidade, mas eles estão aí. E precisamos cuidar com a moral e espiritualidade dos que nos lideram, a começar pelas indicações para os conselhos, viu? Alerta, Igreja Luterana se indica pessoas aí, e na Igreja Reformada também, se indicam pessoas para os conselhos das igrejas. E quem a gente indica? Tem que usar o padrão bíblico, né? Está lá em 1 Timóteo. Pessoas de boa moral, de boa conduta, pessoas de espiritualidade elevada. Não é qualquer um. Não é dar uma função para quem não tem. Tá? Isso é completamente errado biblicamente. Não é simplesmente, vamos lá, o fulano de tal nunca fez nada, vamos botar ele lá para fazer alguma coisa pela igreja.
completamente errado, escolheu pelos motivos errados. Esse daí, que nunca fez nada, daí você coloca ele lá para ver se ele faz alguma coisa, julgou a moral dele, julgou a espiritualidade dele, não. Colocou ele lá por causa da moral, colocou ele lá por causa da espiritualidade, não. E daí chega lá e pode começar a semear falsas doutrinas ou erros dentro da igreja, porque não tem convivência com a palavra, não tem intimidade com a palavra, já não vinha nos cultos, então o que você vai colocar uma pessoa dessa num conselho da igreja? Cuidado, cuidado, tá? Vamos cuidar com a moral. Quem acha que a gente coloca nas lideranças das igrejas? A começar pelos nossos conselhos das igrejas. Indique pessoas de boa moral e de espiritualidade elevada. Esse é o padrão. Esse é o padrão de escolha em 1 Timóteo e Tito, as cartas pastorais para a escolha dos líderes. E segundo, pastores também, né? Pastores também de boa moral e de espiritualidade elevada. E olha o que diz 2 Timóteo, eu queria compartilhar isso com vocês. Pregue a palavra, Timóteo. Paulo falando a Timóteo. Timóteo era um pastor novo. Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Pessoal, isso está acontecendo hoje nas igrejas. Isso eu afirmo categoricamente, sem medo de errar. Isso está acontecendo hoje nas igrejas, tá? Veja então, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Juntarão mestres para si mesmos. Aquele pastor que chega com palavras agradáveis, fazendo discurso meio que moral, né? E pegando essas mensagenzinhas aí da internet, como é que é esse negócio aí de não autoconfiança, de pensamento positivo, né? Esses conceitos... De autoestima, essa era a palavra, Silvia. Silvia está aqui do lado. Autoestima, né? Então o pastor discurso bonito de autoestima, tudo para cima e tal. É muito bom, agrada os ouvidos, beleza. Não acusa o pecado, não mostra o erro, não prega Deus, prega, né, psicólogos, prega autoestima. Beleza. Agora, às vezes chega um pastor que mostra o erro, que mostra a Bíblia, mostra o pecado, bom, dá coceira nos ouvidos, né? Ou isso choca, mas as pessoas querem ouvir só o que lhes é agradável, só o que é para cima, o que é bom, o que é, né? E não querem mais ouvir necessariamente a palavra de Deus, que é lei e que é evangelho, que repreende e que também consola. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles vão escolher os pastores que mais é desagrado, que falam o que eles querem ouvir. E tem muito pastor hoje falando o que o povo quer ouvir. Digo isso com 100%, sei do que eu estou falando. Tem muito pastor pregando para a galera, falando o que o pessoal quer ouvir, né? Daí não arruma inimizade com ninguém, não tem problema, tá tudo bem com todo mundo, né? Ô, pastor bom. Às vezes o pastor que põe os dedos nas feridas não é estimado, né? Por quê? Porque começa a juntar mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Recusam a verdade, voltam-se para os seus próprios mitos, para os seus próprios desejos. Enfim, olha, isso daqui já não é só quanto à liderança, isso daqui é quanto a gente mesmo, tá? Cuidar porque a gente não comece a ter coceira nos ouvidos e juntar mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos, né? Só gostar dos pastores que só falam o que a gente gosta de ouvir, né? E não o que Deus está falando. A gente tem que apreciar um pastor que prega a palavra de Deus e confira lá, confira na Bíblia.
isso que o pastor está falando é de fato a palavra de Deus, então é Deus que está falando. E se ele está corrigindo, é Deus que está corrigindo, não é o pastor, tá? É Deus que está corrigindo, é Deus que está apontando. Então, se a gente não gosta, a gente tem que se corrigir, né? E não só querer ouvir o que gosta. Mas muito bem, vamos lá. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha aí, hein? Nossa! Em sua cobiça, o amor ao dinheiro, estão querendo lucro com isso. Isso está bem atual, tá? Isso aqui a segunda parte do texto, eu não sei se ela é tão atual, mas essa parte do texto aqui, ela está bem atual se a gente enxergar as igrejas hoje em dia, né? Esse mar de igrejas que a gente tem aí por aí hoje, esse mar de apóstolos e de pastores que a gente não sabe de onde vieram. Na verdade, eles não têm formação nenhuma e então eles se autodenominam isso também. Olha aí. Mas em sua cobiça brinca-se, mas é uma brincadeira séria. Pequenas, parafraseando, né, aquele programa de televisão, mas pequenas igrejas, grandes negócios. Se brinca. Pequenas igrejas, grandes negócios. Porque abre uma igreja no fundo de quintal, numa garagem lá, e começa a cobrar o dízimo, ou eles normalmente cobram bem mais do que o dízimo, né? Porque eles fazem aquela lavagem cerebral e exploram o povo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, né? Eles estão pregando o que eles querem pregar para angariar pessoas com isso e explorar pessoas. Então isso aí está bem atual. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. E aqui Pedro está falando dos falsos mestres e profetas da sua época e está consolando de certa forma as pessoas, os membros, dizendo assim, olha pessoal, não sigam esse pessoal, porque a destruição deles não tarda e a condenação paira sobre eles. E daí Pedro vai citar, do versículo 4 até o 10, Pedro dá 3 exemplos da condenação de Deus ocorridos no Antigo Testamento. O primeiro é sobre os anjos, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. São poucas as passagens da Bíblia, a gente ensina, né, que os anjos foram expulsos por Deus do céu, quando os anjos se tornaram maus e se voltaram contra Deus, os anjos maus, né? Deus os expulsou do céu. E onde é que está isso? Bom, um dos versículos bíblicos é esse daqui. Não é o único, mas tem alguns outros, mas um deles é esse daqui. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Deus os expulsa do céu, os anjos que pecaram, e os lança no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então Deus lança no inferno e reserva para juízo. Notem que isso vai se repetir no próximo exemplo. Então um exemplo são os anjos, o outro é o dilúvio. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, vejam, o dilúvio é considerado, vejam que os anjos foram lançados no inferno para o dia do juízo. O dilúvio é considerado um juízo final antecipado. No juízo final, Deus vai destruir tudo e Deus vai beneficiar os que tiveram fé e o seguiram, e também vai condenar aqueles que não o seguiram. E o dilúvio é considerado um juízo final antecipado naquela época, né, em que Deus julga e condena todos aqueles que estavam desvirtuados e salva Noé e a sua família, Noé e mais 7 pessoas. Da mesma forma, vejam o próximo exemplo, Sodoma e Gomorra. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, até hoje, o termo que se usa para homossexualismo é sodomia, né? Então, o problema de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade desenfreada, né? Tanto que eles quiseram ter relações sexuais até com os anjos que apareceram lá para Ló.
Então, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. De novo, olha o juízo final. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Choveu fogo e enxofre do céu e eliminou a cidade. E, de novo, juízo final antecipado sobre os moradores daquela cidade. Deus deu tempo para que se arrependessem? Deu. Deus deu tempo para que o povo, na época do dilúvio, se arrependesse? Deu. Eles não se arrependeram até que veio e aconteceu a condenação. Deus deu tempo para que os moradores de Sodoma e Gomorra se arrependessem? Sim, mas não aconteceu até que veio o juízo de Deus. E todos esses são atos de juízo, são considerados os juízos finais antecipados, né? Quando eles são parciais ainda, e já prefiguram o juízo final que acontecerá no fim dos tempos, quando isso será definitivo, né? Em que Deus castigará os ímpios e levará os salvos, aqueles que creram e que caminharam em justiça com Ele e com o seu Filho, para a vida eterna. Mas então vamos lá, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, né? Imoralidade naquela época, que está muito comum hoje também, né? Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Se tornou algo insuportável, né? Todos os dias Ló se atormentava com as maldades que via e ouvia, aquele justo. E essa pressão, né? A pressão de um justo vivendo numa sociedade injusta e tremendamente imoral, que se torna quase insuportável. Nós ainda não chegamos a esse ponto, mas a gente parece que caminha para esse ponto, né? A gente está numa situação de imoralidade aí, pessoal, nossa sociedade está caminhando para uma imoralidade sexual em muitos sentidos. Não estou falando só de homossexualismo, também de homossexualismo, mas de imoralidade sexual de diferentes formas. Mas estamos assim, a gente já se perturba com isso, a gente já se atormenta. Isso que Ló sentiu, né? E Ló se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. A gente se perturba com isso hoje também, com essas maldades e com essa imoralidade que a gente vê e ouve ao nosso redor. E isso nos perturba, né? E, bom, Deus está vendo e Deus ainda tem tempo para que esse povo se arrependa, né? E cada um de nós também. E Pedro continua. Vemos, portanto, é uma conclusão, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Agora vem uma situação ele começa a caracterizar os falsos mestres. Insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então, essa é uma das situações que a gente não sabe do que Pedro está falando exatamente, tá? E eu não vou ficar me atrevendo a especular sobre isso. Eles estavam, e isso era uma coisa da época, hoje eu não tenho nenhum exemplo para dar para vocês, tá? Mas eles realmente difamavam os seres celestiais, eles estavam falando sobre os anjos. Então a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo na época, qual era esse falso ensino aí sobre os seres celestiais, que são os anjos, né? Eu vou pular essa parte aqui porque eu também não vejo isso acontecendo nas igrejas hoje, não tenho nenhum exemplo para dar. Se alguém tivesse, né, fazendo isso hoje, falando contra os anjos, daí a gente até poderia fazer comparações. Como não tem, vou pular essa parte aqui, tá? Fica aí, lemos o texto, de repente, não quer dizer que daqui 10, 15 anos não surja alguma heresia, daí a gente volta ao texto, né? É bom conhecer. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Nossa, que linguagem dura, né? Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Criaturas irracionais, e aqui esse termo aqui
é meio que quando criaturas irracionais, você não consegue usar o raciocínio e daí são levados pelos seus instintos, e aí os animais são guiados pelo instinto. E vocês vão ver que um dos problemas desses falsos líderes na continuação do texto é sexualidade, é imoralidade sexual, é não conseguir controlar os seus instintos, entende? É não usar, né, a mente para controlar os seus... Parece cães, né, ou animais no cio que se entregam à sexualidade sem ser capaz de raciocinar, que dirá, né, de colocar o seu lado espiritual em jogo, né? Então as palavras de Pedro aqui são muito duras, mas isso são coisas que estavam acontecendo, ele não está cogitando, ele está falando de falsos mestres que estão indo nas igrejas da época. Então Pedro, antes de morrer, Pedro faz esse alerta às igrejas da época, porque tem líderes assim que estão indo visitar igrejas. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. E os especialistas aqui não têm muitas dúvidas de que festas de vocês está se referindo à Santa Ceia. E se eles participavam das festas de vocês, ou seja, das Santas Ceias, o perigo vem de dentro. Eles são líderes que estão dentro das igrejas, nódoas, manchas, regalando-se seus prazeres, estão dentro da igreja. O perigo não está vindo de fora, o perigo está vindo de dentro, de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos líderes, que de dentro da igreja estão agindo dessa forma, né? Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Olha a palavra de Pedro, malditos, malditos. Quer dizer, uma pessoa que faz isso dentro da igreja e está pervertendo e levando irmãos a pecar dentro da igreja e dando um exemplo como isso, é um maldito, né? E Pedro aqui usa uma palavra bem forte, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Vejam como tem uma questão de sexualidade muito grande envolvida, mas também o coração exercitado na ganância. É ganância e adultério ao mesmo tempo. E antes a gente já viu que era arrogância também envolvida aqui nesses falsos mestres. Então, arrogância, o cúmulo da arrogância, ganância e de sexualidade, de depravação sexual. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Vocês devem lembrar lá do caso de Balaão, né? Balaão foi... pagaram para Balaão e pagaram muito para Balaão para ele profetizar contra o povo de Deus, e Deus disse para ele nem ir. E ele disse que ele não iria. Daí no segundo dia o pessoal veio lá com mais dinheiro para ele, daí ele foi, e daí Deus fez a jumenta dele falar com ele. Então, mas essa é o caso de um profeta que recebe dinheiro para profetizar errado. E a gente vê a ganância envolvida, né? Que as pessoas profetizam. Até que ponto essas profecias são verdadeiras? Profetizam, assim como Balaão, para ganhar dinheiro, né? Usando a ganância, manipulam as suas profecias, as suas palavras, o que proferem, o que ensinam nas igrejas, para fins da sua ganância, para arrecadar fundos, né? Para si mesmos, normalmente. E aqui, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Pedro tem aqui um repertório de palavras duras, né? Mas ele está realmente revoltado com o que está acontecendo. E são coisas que estão acontecendo. Esses homens são fontes sem água, fonte que deveria ter água, onde as pessoas vêm procurar a água, mas não tem água. Névoas impelidas pela tempestade, escuridão, né, total. A escuridão das trevas lhes está reservada também.
pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. E aqui, pessoal, por isso que eu digo, essa segunda parte eu não vejo tanto acontecendo. Eu acho que eu sou pastor e já vi em muitos círculos de pastores, assim, um pouco de imoralidade ou muitas piadas sujas, piadas que não deveriam ser contadas, piadas sexuais muito baixas que eu acho que são vergonhosas. Então, o coração, a boca fala do que está cheio do coração, né? Então a gente fica meio assim com uns líderes assim que ficam com esse tipo de atitude e às vezes ficam contando piadas sujas e para membros. Isso eu já vi, tá? Agora, eu acho que a gente não chegou nesse patamar aqui ainda que Pedro está falando, que está acontecendo na época dele. Podemos vir a chegar, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Pedro está falando aqui, né, que provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, tem pessoas que estão tentando fugir da sexualidade corrompida, mas são induzidos aí a voltar, provocando os desejos libertinos da carne. Então, aqui é sexualidade, né? Vejam, Apocalipse fala sobre isso, inclusive para duas igrejas. João, no Apocalipse, fala para a igreja de Pérgamo, ele diz assim, você tem aí, igreja de Pérgamo, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, vejo que está citando Balaão de novo, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então tinha pessoas dentro da igreja que estavam induzindo outros a praticar imoralidade sexual. Isso é uma acusação de Jesus à igreja de Pérgamo, que tinha dentro dela pessoas que estavam induzindo outras pessoas a praticar imoralidade sexual. E também a igreja de Tiatira. Veja o que ele diz, Jesus acusa a igreja de Tiatira, muito semelhantemente. Ele diz assim, você, igreja de Tiatira, tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Olha aí, que se diz profetiza, uma mulher na igreja de Tiatira que se dizia profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual, tá? Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Portanto, é um perigo que vem de dentro de novo. Essa mulher estava dentro da igreja, assim como os outros estavam dentro da igreja de Pérgamo, induzindo irmãos à imoralidade sexual. Essa Jezabel, uma falsa profetisa, estava sendo, ele diz aqui, tolerada dentro da igreja, mesmo induzindo a imoralidade sexual. Portanto, vocês veem que não é só Pedro, isso estava acontecendo na época, dentro da igreja, pessoas sendo induzidas à imoralidade sexual até por líderes. De uma certa forma, provavelmente isso vem aí desde Platão, quando Platão fazia uma distinção entre alma e espírito. A alma é boa, alma e espírito, não, desculpa, corpo e alma, né? Em que a alma é boa e o corpo é mau. E essa distinção parece que começou a ser usada dentro das igrejas, que o corpo é mau e a alma é boa, e o que você faz com o corpo não tem nada a ver. O importante é que a tua alma está com Deus, está salvo, e se o teu corpo, você entrega o teu corpo à prostituição e à imoralidade sexual, isso não é problema porque o corpo é mau. Tem uma distinção que começa a entrar, mas isso é um falso ensino, né? E um falso ensino que começa a entrar para dentro das igrejas e provocando até imoralidade sexual. Olha, por isso eu acho que a gente não chegou a esse patamar ainda hoje, né?
eu acho que estamos muito longe disso, embora tenha sim, e isso eu já vi muito nas igrejas por onde eu passei, tem pessoas com imoralidade sexual e muitas vezes membros com imoralidades sexuais, e daí imoralidade sexual é uma coisa que tem que ser inclusive conversada e chamada a atenção, porque senão é uma coisa que se dissemina, né, se propaga. Mas às vezes tem dentro das igrejas irmãos que começam até a conversar sobre as suas imoralidades sexuais com outros e não conversar para buscar ajuda. Conversar meio que incentivando outros a fazer também, tá? Isso eu já vi. Então tem que cuidar com essa questão. Nós não chegamos a esse patamar ainda da liderança estar desse jeito, mas isso não quer dizer que não tenha líderes aí que estejam vivendo uma vida imoral e até induzindo ou servindo de mau exemplo de sexualidade, de imoralidade sexual para outros dentro da igreja, né? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Interessante isso daqui, hein, pessoal? Isso aí vale para a gente em muitos sentidos. O homem é escravo daquilo que o domina. O que está dominando a gente, né? Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pedro pegou pesado, né? Com justiça, se você vê isso acontecendo na igreja e nas igrejas que você ama, nas igrejas pelas quais você já passou, pessoas que chegaram à fé e agora você vê falsos mestres e falsos apóstolos, falsos profetas indo lá e começando a induzir essas pessoas à imoralidade sexual. Eu acho que eu teria a mesmo linguajar e teria a mesma atitude, né? Isso é uma ira santa, é mexer com a igreja de Deus, e Pedro é o pastor. Pedro apacenta as minhas ovelhas, diz Jesus para Pedro, né? E Pedro aqui está com palavras duras antes da sua morte, advertindo as igrejas contra essas falsas pessoas, esses falsos mestres, apóstolos, profetas, prevenindo-os, mas também dizendo, olha quem são eles, o que eles são, né? O cão volta ao seu... E aqui ele fala assim, pessoas que, já conheceram, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento. Ficaram piores do que antes. Se me lembra aquela passagem de Jesus, que Jesus diz assim que uma casa... um espírito é expulso, né? E se depois essa casa ainda continua aberta, na próxima vez esse espírito volta com outros 7 espíritos. Quer dizer, fica pior a situação. Então não pode deixar entrar, não pode deixar voltar. O cão não pode voltar ao seu vômito, a porca lavada não deve voltar a revolver-se na lama, né? E isso é uma advertência para a gente também, né? Que a gente não volte aos pecados antigos, que a gente não volte àquela vida promíscua, àquela vida antiga de antes de conhecermos Jesus, de antes de nos entregarmos a Jesus, que a nossa vida seja para a sua honra, louvor e glória, né? E no próximo capítulo, no capítulo 13, que é o último capítulo, Pedro vai falar da vinda de Cristo. E na vinda de Cristo, então, essa justiça, essa vida em justiça, essa vinda para a honra e glória de Deus, então vai ter o seu pagamento, o seu prêmio, né? Que é quando Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Aí vai ser a retribuição, né, da vida justa que a gente vive e a vida para a glória de Deus.
Então, não voltar jamais à vida antiga, à vida de pecado, à vida sem Deus, ou à vida distante de Deus, né? E se acautelar contra os falsos mestres, os falsos pastores. Tomara que a gente nunca venha chegar em estados, né, como esse. Tomara que Deus livre as nossas igrejas aí, mas também Deus, através dos seus profetas, no caso aqui de Pedro, está alertando a sua igreja de todas as épocas que esses falsos profetas, que esses falsos mestres vão se inserir, né? Pedro teve essa dificuldade, Paulo teve essa dificuldade, e a gente tem que ficar alerta sempre, né, quanto à liderança, quanto à qualidade da nossa liderança, qualidade espiritual e moral da nossa liderança, os nossos líderes, sejam pastores, sejam pessoas do conselho também, né? Amém. Então recebemos a palavra de Deus, é uma palavra que de certa forma é um pouco distante de nós em alguns sentidos, mas vale para o nosso alerta. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conseguir diagnosticar os erros e os problemas. Então, se ainda não estamos nesse estágio, recebemos a palavra de Deus e que ela fique lá retida, né, para no momento, se a gente um dia precisar usar, que ela volte à nossa mente e a gente possa lutar contra o erro, né? Ou não deixar que as nossas igrejas cheguem nesse estado.